Olá, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais uma live orgânica. Logo depois desse episódio de hoje que a gente lançou, hoje eu vou conversar com a Thaís Morrison, que é uma das produtoras do nosso programa e que vai entrar aqui conversar sobre esse processo de produzir esse programa de forma digital, que é o que a gente está fazendo já há 2 meses e meio, tipo isso, né? Então vou esperar a Thaís entrar aqui e a gente começar a bater um papo sobre isso. Cadê você, Thaís? Entre! Comece a assistir, que a gente vai começar esse papo aqui ao vivo. Ó, já tem uma galera entrando. Tio Aloysio, Bruno Primo. Entrou? Entrou a Thaís. Vamos chamá-la. Tá. Esperar ela conectar. Hello? Não, vou fazer esse óculos, Nina. Você tá louca, gente? Nina está aqui invadindo a quarentena. Olá, outra produtora está fazendo uma visita aqui no feriado. Manda um alô pra Thaís, tá com saudade. Amiga, tudo bem? Quanto tempo? Hello! Não vou ficar fazer sem óculos. Ai, meu Deus, tá muito sujo, é isso? Olha só, tem até produção hoje, produção em loco. Mas vamos parar de enrolar e vamos conversar. Eu prometi lá no programa que a gente ia conversar a partir desse ponto, descobrir a si mesmo. E eu acho que você está se descobrindo produtora de audiovisual. Tô errado? Eu tô me descobrindo produtora, né? Olá! Eu gosto muito de solucionar problemas, questões e amo música. Então, esse convite que você fez pra mim de participar, você foi generoso de abrir para todos nós, quem quer, e genialidade em pessoa, você, então falei, eu tô dentro e tô aprendendo. Tô gostando. E a distância. E a distância, que é mais difícil ainda, né? Que a gente tá fazendo um programa, achei tão bonitinho no episódio de hoje, a Xana, quando tava falando assim, fazer um programa digital. Eu não tinha nem parado para pensar nessa definição, que a gente está fazendo um programa digital. Conta como é que é o processo, para quem está acompanhando a gente, não viu, não tem ideia do trabalho que dá até a gente ter esses 10 minutos no ar aí toda semana. Bom, parte primeiro da gente receber indicações, né? De pessoas que nosso grupo conhece, deseja ouvir. E a partir disso a gente começa a conversar com cada artista para ver se topa, porque a gente está trabalhando com uma troca de afeto, né, de carinho, tem a visibilidade, tem a divulgação, tem toda a parte, lógico, da gente compartilhar aí para quem quiser ouvir os artistas que estão se colocando, né? Mas convidar e falar, oi, vamos lá. A gente tem esse projeto, a gente tem esse programa, você tá afim de compor algo ou tem algo autoral para mostrar pra gente, bora gravar. E aí esse processo todo de você simplesmente o tempo inteiro ser uma comunicação à distância. É por telefone, muitas vezes é o WhatsApp, que é o que a gente mais usa. Então tem só praticamente comunicação de escrita. E aí você ganhar a confiança do artista para ele falar bora e como é que faz, e a gente manda uma série de protocolos do que a gente deseja que ele faça pra gente e seguir isso sem poder olhar no olho e falar é assim e tal. Então, assim, é o querer de verdade, eu acho. Quando você está afim de compartilhar a sua comunicação. Então, o trabalho. E uma coisa legal do trabalho de produção, ou pelo menos como eu sempre enxerguei o trabalho de produção, é que a gente tem que fazer uma coisa que tem a ver com logística, tem a ver com convencer as pessoas, fazer conexões, etc. Mas esse não é um trabalho de secretariado, e nada contra as secretárias, muito pelo contrário. Mas ele é um trabalho de criação também. Em que sentido você está experimentando em fazer essas coisas acontecerem, se perceber participando da criação do episódio? Então, na verdade, a gente tem uma curadoria, né, musical, que conta com o Nelson, a Mário, o Danilo. E quando você tem que Deu uma se. travada aqui na Thaís. Não sei se ela travou para mim, lá onde ela tá. Voltou, Thaís. Pode ir. Eu tava falando que tem o trabalho da curadoria, né, que é o Nelson, a Mário, o Danilo.
E a gente tem que se propor a aprender algo novo, né? Porque cada música, cada ritmo, cada artista é de uma maneira. Então, assim, como é que a gente se coloca para acolhê-los e falar assim, bom, eu não sei muita coisa sobre o que você está querendo dizer, e a gente vai sempre conversando para entender como o artista quer se colocar, a forma como ele quer se comunicar, e aí com isso eu vou aprendendo muito. Desde da logística em si mesmo, de gravar, a gente tem essa questão do sync que eu aprendi, que tem a questão do áudio, a questão da montagem em si, base, primeira. Assim, é um aprendizado constante, porque a música traz isso. Então, assim, pra mim, o que que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo a ouvir, né? A música, você só escuta se você realmente se coloca pra ouvir. Aí eu ouvi toda a montagem. A voz, o instrumento, o som que sai de um, de outro, é muito doido. Então, é dessa maneira que eu tô conseguindo me colocar em atenção. Porque eu falei, não, eu quero aprender sobre isso e entregar um resultado bacana e como fazer. E o artista vai ali, interpreta, se coloca, se posiciona, e aí por trás a gente tá ali. Manda agora, entrega assim, porque a gente tem todo um processo de montagem, de edição, enfim. E tem uma coisa, um grande desafio que a Thaís passou. A gente fez uma divisão, né? A gente tem 3 curadores, 3 produtores, estão embaralhando todo mundo, e cada produtor e curador é responsável por um episódio específico. A Thaís foi a produtora dos últimos 2 episódios. Então, eram 2 episódios em sequência e que estavam sendo feitos de uma forma paralela, só que em situações muito diferentes. O primeiro, a gente estava com um prazo muitíssimo apertado. Eu tô falando aqui, eu tô vendo que a imagem dela tá travada, ela até saiu. Tá em algum lugar com uma conexão um pouquinho mais instável. Thaís, volta aí que eu te chamo, completa a pergunta, a galera deve ter ouvido, faço ela de uma forma um pouco mais resumida. Cadê tu, menina? Volta! Tá aqui. Não, saiu. Volta, Thaís! Vou tomar um golinho do meu vinho enquanto isso. Ó, quem comentou aqui? Nelson já tá tocando a música aqui do Sambinha, com violão, muito bom. Se soma amanhã na saideira que a gente vai estar com a Xana e o Barão tocando amanhã na saideira a partir das 5 da tarde, pelo Zoom. Tem o link no nosso perfil para você poder entrar por lá. Se quiser só assistir, tem o link também no nosso canal do YouTube. Daí está de volta. Vamos lá. Vou repetir a pergunta. Você foi a produtora de 2 episódios em seguida, que já é uma pressão a mais e um desafio de ter 2 coisas acontecendo em paralelo e com prazos diferentes e com um tempo muito apertado para fazer acontecer. O episódio da semana passada foi muito problemático, não por dedicação de nenhum desenvolvido, muito pelo contrário, mas por problemas técnicos que a gente teve. E o dessa semana começou bem antes a ser executado e acabou sendo mais suave. Então você viveu 2 coisas da produção muito extremas. O estresse total de tudo dando errado e o tempo na nossa canela, e um episódio mais tranquilo, que é como toda produção deveria ser. Como é que foi isso? Fala um pouquinho desse processo pra gente. Ah, travou de novo. Não acredito que estava fazendo a pergunta, ela não estava ouvindo. Thaís, você ouviu a pergunta? Voltou. Não ouvi tudo, mas já sei sobre o que você está falando. A gente vem conversando, né, Bruno? E realmente a gente teve questões de logística, que é o que a gente vê, né? O planejamento faz acontecer. Então eu vou te colocar aqui como o meu diretor, que eu tive a oportunidade de estar próxima em várias situações. Eu admiro muito você. Então, assim, o tempo inteiro, como você escolheu fazer esse programa e você falou, bom, eu quero que seja assim. E você tem escrito, né? Conforme as coisas vão acontecendo, agora que a gente chegou na metade da temporada, a gente conseguiu chegar no que a gente tá vendo que dá certo. Tem toda essa questão da logística e do processo. Então, assim, você já tinha entendido. Quero que seja antes. Uma semana antes já tá acontecendo o daqui a 2 semanas, que é o que a gente acabou de lançar, a Xana Galo e o Barão de Pandeiro. A gente conseguiu antecipar e ainda assim, na semana, as coisas foram acontecendo. Da Karine e da Marcela,
que foi a música Pulsar, uma música maravilhosa. A gente veio bem na modificação de toda a logística, de todo o processo, então a gente ainda estava aprendendo muito sobre o que a gente queria do artista, a gente tem essa questão do autoral, a gente se posicionou assim, vamos... A troca é essa, né? Artista, vamos se apresentar, mas mostra uma coisa sua, deixa a gente te dar isso, já que a gente está se propondo. Então, assim, bora. Então, a gente teve essa situação de escolher a música entre as meninas e tudo muito à distância, e num tempo muito corrido. Então, assim, para elas foi difícil entregar. A gente foi entendendo que tinha que ser realmente autoral, porque a gente tem toda uma questão de até a própria responsabilidade da autoria, da imagem, da interpretação. Então, a gente tem todos esses cuidados de como entregar para o público. Então, eu passei por uma situação totalmente desafiadora de falar, meninas, mulheres, eu chamo elas mulheres artistas maravilhosas, bora entregar dessa maneira, e a gente deixou tudo muito para a última hora acontecer, vários problemas técnicos que a gente não estava entendendo, aí depois a gente entendeu que foi a questão da lua, e entregamos, e desse episódio desafiador pra caramba, a gente aprendeu muito, e aí o presente é o episódio que a gente entregou agora há pouco, que é a Xana e o Barão, de falar, ufa, aprendemos, porque a gente teve todo o tempo confortável, como você botou todo o processo, a logística de acontecer, criamos os nossos deadlines, né? Deadlines. Então, assim, foi importante para mim acolher a Karine e a Marcela, de ver que a gente estava sob pressão de entregar um episódio no sábado, né? Então, a gente teve 3, 4 dias aí. Então, e agora de me sentir aliviada. Então, assim, os acolhimentos foram diferentes, mas a troca foi... Eu me tornei amiga de todos eles. Me aproximei muito. Mesmo à distância, a gente conseguiu se aproximar, porque todos queríamos entregar um resultado nada perfeccionista, preciosista, nada... nossa, o que o outro vai achar para agradar? É porque a gente realmente queria fazer um bom trabalho. Então, a gente foi experimentando processos e eu acredito que agora a gente tem encontrado uma linha de pensamento para fazer com menos erros, né? A gente aprendeu muito. Eu queria falar do erro, de falhar, né? Produção é uma coisa na cadeia de qualquer produto que está sendo produzido artisticamente. Eu estou falando de audiovisual, mas se aplicaria a teatro, a música mesmo, enfim, qualquer coisa. Tem muito a questão de que a gente não pode errar. A gente que está na função de produtor tem que fazer aquilo acontecer. As outras partes estão dependendo da nossa coordenação de tudo. E quase sempre, quando dá alguma merda, eu falo, é culpa da produção. A produção fez alguma coisa errada. E a gente tem a coisa da sociedade e como ela lida com o erro, com a falha. Como é que a gente aprende a encarar a falha de uma outra forma e transformar aquilo em alguma coisa mais positiva? Nossa, bom, na verdade aceitando, né? Porque a gente erra mesmo. Então, assim, quanto menos você pensar que você precisa acertar. Eu tô nesse processo, exatamente nesse momento. Eu acho que, na verdade, o ser humano ele vai estar sempre nesse processo. Mas eu, particularmente, tô investindo nessa parte da minha emoção de como aceitar o erro. Porque ele vai acontecer. A probabilidade, ela é real do erro acontecer. Mas o erro para você. Então, assim, para mim, aceitar que o erro aconteceu e eu não levar para o meu lado pessoal, caralho, Thaís, você fudeu com a parada. Existe isso também, que no episódio passado, por uma questão de escrita, eu quase, depois de tudo que a gente entregou, no finalzinho, tipo, faltava só uma coisinha, eu entendi que você falou daqui a 20, 30 minutos, eu entendi 20,30, tipo 8h30. Marquei um horário e a gente conseguiu resolver. Então, assim, aquilo ali me deixou suando frio, porque eu vi que foi uma falta de atenção minha. Então, assim, o tempo inteiro é importante para mim, o que eu tenho aprendido é perguntar. Se eu tenho qualquer dúvida, caraca, vou mostrar minha fraqueza, vou mostrar que eu não tô entendendo, que, sei lá, a gente se posiciona inferior, não. Eu vou perguntar
porque o combinado não sai caro. Então, assim, se eu perguntar e tirar minha dúvida, eu vou entender que é aquilo. Então, para mim, eu entendi exatamente isso. O erro, ele acontece e não vale a pena sofrer com isso, porque ele é real. Então, o quanto mais você falar, pô, rei, agora aprende, entende que aquilo ali. Então, foi o que eu te falei antes. As lições que estão sendo aprendidas nesse processo todo é o que está valendo a pena para mim, da aceitação mesmo de que eu sou nova, sou principiante, sou iniciante, estou adorando resolver questões. Eu nem gosto de usar o problemas, que problemas é meio negativo e tal, mas são problemas a serem resolvidos e o erro, ele faz parte. O erro até ajuda. É uma ferramenta de falar, opa, não vai ser mais assim que eu vou fazer, porque assim não deu o resultado que eu queria. Legal. E aí, me conta uma coisa. Eu queria insistir na história da criação. E aí na história do problema, são duas coisas que eu queria juntar. Eu sempre falava em sala de aula para os meus alunos que a função do produtor, o produtor é aquele que corre atrás para fazer acontecer. E aí, sempre a história do correr atrás tinha um pouco essa leitura da história do tipo, vai dar merda, vamos antes que a merda exploda, vamos resolver. E aí tem hoje grande amigo, que foi meu aluno, foi meu estagiário, que é o Bernardo Dugin, que uma vez falou assim, Bruno, o produtor não é aquele que corre atrás, é aquele que corre na frente para evitar que alguma coisa possa ter errado. Então ele pensa antes do problema acontecer, quais são as opções que ele tem se der alguma merda. E aí ele tem tranquilidade para resolver alguma coisa. E esse resolver, eu insisto muito nessa linha de produção, assim, é uma produção criativa. A gente está resolvendo questões práticas que tem que acontecer, mas ao mesmo tempo a gente está com um olhar na criação. A gente não é só um executor. O produtor, ele é um cara, ele é a cara que tem que... Cara, tem um dedo meu aqui para isso acontecer de forma criativa. Eu queria que você falasse sobre isso. Bom, primeiro a gente precisa do tempo. E aí, para o tempo acontecer, agora a gente criou, e eu me coloco porque eu faço parte da produção executiva, tanto da execução real das coisas acontecerem, quanto no planejamento também, das ideias e tudo mais. Então, para mim, é o tempo. O principal é o tempo da gente ter. Então, para a gente ter o tempo, a gente tem que saber o que a gente quer fazer. E aí, para criar, a gente tem feito nossos brainstorms, as nossas reuniões para entender o que a gente quer entregar. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, para falar a verdade. Você falou que quer insistir na criação, já é a segunda vez aqui que você me pergunta e eu não estou sabendo responder muito bem. Porque, assim, a criação em si faz parte, assim, vamos chamar o artista e a gente dá o nosso pitaco. Tipo, olha, a gente quer enxergar isso. A gente, por exemplo... Pro artista, a gente está ciente do processo, assim, então a gente está ajudando até os curadores a fazerem a curadoria da mesma forma que eles ajudam a gente a fazer a produção. É meio isso. Sim. E aí a gente fica sempre naquela linha tênue. Estou passando por cima ou eu estou realmente empolgada, querendo motivar. Então, assim, a ideia partiu da gente. E a gente quer entregar uma parada muito maneira. E não é pensando... esse projeto a gente está fazendo muito pra gente, né? E aí, como a gente tem todas as ferramentas da tecnologia de entregar isso pra... A internet, ela tem isso, você pode entregar para o mundo inteiro. Então, vamos fazer uma parada que também, né, vamos proporcionar, vamos compartilhar e entregar para todo mundo, né? Estamos usando as mídias sociais para isso, ainda bem. Então, assim, eu, você, Gil, Nina, que somos a equipe do Brainstorm, né? Que eu gosto de usar até o chuva de ideias, eu acho muito lindo esse termo. A gente fala, cara, o que a gente quer? E aí a gente já estava querendo, a gente trouxe a melancolia, a gente trouxe a nostalgia, a gente trouxe o amor, a saudade. Chegou um momento e falou, cara, a gente quer dançar, a gente quer ver alguma coisa. Então, todos os artistas que a gente convida a cada episódio, a gente tem pensado assim, o que a gente quer agora? O que eles podem? E a gente estuda, né? Mesmo que a gente não tenha muita sabedoria de música, a gente tem os curadores para nos ajudar. A gente estuda, analisa assim, caramba, isso combina com ela, combina com ele combina com ele, todas as combinações, e o que vocês podem nos proporcionar? Por exemplo, hoje veio um samba
samba, não sei se eu posso chamar de samba canção, porque eles chamam muito, que é o Barão conhece muito sobre samba canção. Vem um samba autoral em homenagem a um grande amigo, numa questão toda politizada da roda de samba, da mulher entrar na roda de samba do homem, dos mais velhos que já vem trazendo toda uma sabedoria da poesia do samba, e ela simplesmente compôs uma música para ele e ela entendeu exatamente o que a gente queria. Falou, olha, a gente quer isso. E ela falou, vou aproveitar essa oportunidade, dessa minha visibilidade que eles estão me dando para entregar o que eles querem e ainda fazer o que eu quero. Então, assim, fez muito parte da gente inserir a ideia e ela poder pensar no nosso briefing, falar, é isso que vocês querem e é isso que eu quero, combinou, entrego. Para encerrar, é legal que você está falando muito na primeira pessoa do plural. E produção é uma coisa de trabalho em equipe. Mesmo que a gente tenha feito essa divisão, né? Você cuida desse episódio, você cuida daquele, a gente tem essa percepção, e eu queria que você falasse um pouco disso, de fazer um trabalho que são um grupo de pessoas fazendo. E não uma pessoa vai, faz e acontece, etc. É que se fosse todo mundo sozinho, apesar da gente estar sozinho, cada um em suas casas, a gente está muito junto, né? Sim. Aí a gente vem toda para uma questão social, a gente vem para uma questão até terapêutica, assim, do ego. O que que você quer realmente? E nesse momento que a gente está vivendo agora, é um momento da gente se conscientizar coletivamente. E o coletivamente não é pro negativo, é pro positivo. O que que eu posso gerar de resultado unindo as forças? Então, assim, quando você propôs o programa, propôs o projeto, cada um teve a sua leitura, o seu interesse, e a gente falou, bora, vamos fazer, a gente tem que estar. É obrigatório, não é aquela obrigação ruim de falar, caraca, sou obrigado, tipo aqueles trabalhos que a gente está acostumado no automático, a gente precisa. Eu tô afim de fazer isso. E a ideia, mesmo que tivesse partido de mim, eu me senti responsável porque eu também vinha com algumas ideias. Então eu comprei a sua ideia. E aí, a partir disso, a gente tem que ouvir a todos e chegar. E para mim, o mais importante nessa história inteira, né? Já estamos aí 3 meses de quarentena, foi a gente querer fazer algo junto e se ouvir. Então foi uma forma da gente fortalecer a nossa amizade e com cada habilidade de cada indivíduo, que é o nosso grupo, a gente poder se ouvir e afunilar para chegar numa conclusão. Então, para mim, o mais importante disso tudo foi a união para fazer a força real de entregar algo coletivo. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Então vou brindar daqui, brindar daí. Em breve a gente se vê. Um beijo. Beijo. Te amo. Você desliga, tá? Eu Tá bom. desligo.